João Duque nasceu em Lisboa em 1961, onde vive. Licenciou-se em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade de Lisboa em 1984 e doutorou-se em Business Administration pela Universidade de Manchester em 1995. É professor catedrático e coordenador da área científica de finanças do ISEG. Coordena o Master in Finance, onde leciona as disciplinas de Derivatives e de Case Studies in Financial Engineering e é também coordenador da pós-graduação em Análise Financeira, onde leciona Opções Financeiras e Opções Reais e Engenharia Financeira. Leciona ainda a disciplina de Finanças no MBA do ISEG e Opções e Produtos Financeiros Complexos na pós-graduação em Análise Financeira na Porto Business School. É vogal do Conselho Geral e de Supervisão da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, presidente da Comissão de Remunerações da REN, Redes Energéticas Nacionais SGPS SA, e pertence ao PSI 20 Steering Committee da Euronext Lisbon SA. No passado, presidiu o Conselho de Administração da Tagus Park SA, foi administrador não executivo da nova base SGPS, da Sogvinus SGPS, membro da direção da APAF, Associação Portuguesa dos Analistas Financeiros, presidente do Conselho Fiscal da nova base Capital SA, membro do Conselho Fiscal da Sagres, Sociedade de Titularização de Créditos SA, e da Federação de Ginástica de Portugal, membro do Conselho Consultivo do IGCP e presidiu o Conselho Científico da Apotec, Associação dos Técnicos Oficiais de Contabilidade. Foi diretor de Gabinete de Estudos da CMVM, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, entre 1993 e 1995, e consultor da CMC, Comissão de Mercado de Capitais, de Angola entre 2015 e 2016. Escreve semanalmente no Jornal Expresso e mantém um espaço de comentário semanal na Rádio Renascença, dentro do programa Às 3 da manhã, e outro de Educação Económica e Financeira na SIC TV, Economia com quem sabe. Olá, boa tarde e sejam todos muito bem-vindos ao webinar A Economia Portuguesa que Futuro. O objetivo deste webinar é refletir sobre o desempenho da economia portuguesa, apontando os seus principais desafios, bem como perspectivando caminhos para superar os efeitos causados pela pandemia do Covid-19. O meu nome é Daniela Magalhães, sou aluna do terceiro ano do curso técnico de Restaurante Bar da Escola Profissional Profitec de Lisboa. O meu nome é João Lopes, sou aluno do 12º ano do curso de Ciências Socioeconómicas da Escola Secundária de Canessas. Hoje então passo a apresentar o nosso ilustre convidado, que é o professor João Duque, professor catedrático e coordenador da área científica de finanças do ISEG, é também vogal do Conselho Geral de Supervisão na Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo e presidente também da Comissão de Remunerações da REN. Por fim, participa ainda em diversos órgãos de comunicação social e com a sua leitura sobre a economia. Professor, já agora muito obrigada também pela sua presença. Obrigado pelo convite. Queria agradecer também a presença de todos os outros participantes, destacando também que ao longo deste webinar fossem colocando as vossas questões e perguntas no chat, no Q&A que aparece aqui na parte inferior do vosso ecrã, para que essas perguntas possam ser respondidas na parte final do nosso webinar, na última parte, pelo professor João Duque, e salientar também que as perguntas que eventualmente não consigam ser respondidas serão depois respondidas por escrito e também estarão disponíveis na página do Estudo em Casa, bem como o próprio webinar em si. Pronto, então professor João Duque, para começar esta nossa conversa, pedia-lhe então que fizesse um balanço do desempenho da economia portuguesa nos últimos 2 anos. Muito bem. Bom, vocês estão a imaginar que o que mais influenciou o desempenho da economia portuguesa nos últimos 2 anos foi a pandemia. E, portanto, naturalmente que o resultado do impacto da pandemia na economia acabou por verificar ou validar aquilo que eram as expectativas quando começou.
Havia setores que iam ser profundamente afetados. Estou a pensar nas viagens, no turismo. Nós sabemos do que se passou com as companhias de aviação, mas não só. Mas, por outro lado, com setores com grande sucesso, com grande crescimento, porque como ficámos todos em casa a viver à custa, basicamente, do digital para fazermos muita da nossa atividade, a área digital cresceu bastante, desenvolveu-se, e agora que até podemos voltar a estar juntos, mais ou menos com facilidade, estou convencido de que estas ferramentas que foram muito introduzidas à força na nossa vida vão ficar, vão ser instrumentos de trabalho e, portanto, haverá sempre muita gente a trabalhar nestas áreas com desenvolvimento, soluções, etc. E, portanto, a área do digital cresceu imenso e não só cresceu imenso a área do software e da forma como se faz negócio nas plataformas, o entretenimento, etc. Portanto, uma explosão associada a esta nova realidade, que levar as pessoas a estar mais em casa, mas mesmo quando estiverem na rua podem continuar a usufruir no futuro e com elevada sofisticação, como estamos à espera que seja a nova revolução de introdução do 5G. E, portanto, nós estamos a verificar isso, mas também verificámos outra coisa, que foi um aumento imenso do uso de componentes físicas que fazem parte daquilo que são os dispositivos que usamos, não é? Os computadores, etc., levando até a escassez de chips, não é? Que depois se usam já em muitas atividades, nomeadamente a indústria automóvel, ficou também afetada por causa da procura de chips para todo o tipo de equipamentos e de dispositivos. E, portanto, da mesma forma que ocorreu uma grande redução, uma grande contenção de algumas atividades económicas, outras tiveram uma explosão de atividade e, aliás, depois verificando-se que as empresas que se dedicam a essas atividades e que estão cotadas nas bolsas acabaram por ver valorizadas as suas ações de forma muito significativa, exatamente porque tiveram a responder muito e a responder bem àquilo que eram as necessidades. E, portanto, houve aqui uma alteração muito profunda, muito grande, e Portugal não podia deixar de estar também incluído, digamos, no lote. Não aconteceu exatamente ao mesmo tempo, nós temos verificado isso, que as ondas da pandemia e da doença vão afetando os países de maneira diferente, mas nós acabamos por sofrer. E uma economia aberta, como é o caso da economia portuguesa, cujo PIB, portanto o Produto Interno Bruto, depende mais de 40% das suas exportações, naturalmente que reflete aqui oscilações de dois níveis. Quando os países para onde nós exportamos confinam e param de adquirir coisas, nós naturalmente deixamos de as vender. Depois, quando nós confinamos, somos nós a travar algum tipo de consumo, algum tipo de investimento e algum tipo até de importações. E portanto, aquilo que, se olharem para as estatísticas, vão ver, e que eu gostava de partilhar convosco, estou aqui a tentar partilhar o meu ecrã, espero que já estejam a ver. Podem ver aquilo que é, digamos assim, aqui assim, a evolução da economia do ano 2020. 2021 não está fechado, o ano ainda com os dados desagregados, mas já vou falar um bocadinho disso, mas o que vem é que 2020 foi um ano tenebroso, com uma queda no PIB como nós não conhecíamos, e portanto foi de facto um ano absolutamente extraordinário e negativamente extraordinário, que não teve as consequências ao nível do emprego e de impacto social, porque se conseguiram arranjar algumas medidas chamadas mitigadoras, portanto, que
evitaram que se tivesse observado essa calamidade, mas na realidade é um ano de profunda quebra. Como vê, as nossas exportações caíram 18,6%, as importações caíram 12,1%, isto é um problema sempre de Portugal, quando as exportações caem muito, as nossas importações nunca caem tanto, porque nós continuamos a depender muito para a nossa vida e para o nosso consumo das importações e, portanto, temos sempre essa dificuldade. Mas, como vê, digamos que a economia e a dependência externa foi profundamente afetada, portanto, nós estamos muito dependentes externamente ao nível dos bens e dos serviços, não é só dos bens, mas dos serviços. Reparem, o turismo são exportações de serviços, é uma exportação de serviços, e, portanto, vimos que o turismo foi das atividades mais sacrificadas, e, portanto, naturalmente, o que podem ver é exatamente as consequências do primeiro ano de pandemia, o investimento, mesmo assim, a não ter sido muito penalizado, o consumo público foi aquele dos grandes componentes dos agregados do produto interno bruto, que foi o que ficou mais poupado, aliás, porque também havia essa orientação e essa ideia de que o Estado teria que, de alguma maneira, compensar ou tentar travar ou mitigar aquilo que fossem as quebras profundas que verificamos na atividade em geral, e temos o consumo privado profundamente afetado. Nós, ao não sairmos à rua, ao não andarmos, acabamos por consumir muitíssimo menos e, portanto, é normal que isto tenha acontecido. Como imaginam, como o consumo privado representa praticamente 2/3 do PIB nacional, naturalmente que uma quebra tão expressiva no consumo acaba por se refletir no PIB e, portanto, o nosso PIB teve um comportamento absolutamente desastroso, lastimável. Quando se compara 2021 com 2020, o que tínhamos aqui eram expectativas de várias agências portanto, de entidades que vão fazendo a divulgação da sua expectativa final para o ano de 2021 sobre o comportamento da economia portuguesa. O que vem aí é o Conselho das Finanças Públicas, que é uma entidade, o Ministério das Finanças, outra entidade, que faz essa divulgação, o Fundo Monetário Internacional, também acompanha a economia portuguesa e também faz uma determinada evolução, divulga a sua expectativa, a Comissão Europeia, o OCDE e o Banco de Portugal. E, portanto, naturalmente que uns estão mais atualizados que outros. Recentemente saíram os dados do PIB nacional, mas ainda de uma forma muito agregada, portanto apenas com um indicador muito, muito geral. A ideia que resulta neste momento é de que o PIB terá crescido 4,9%, um bocadinho até acima da expectativa, das melhores expectativas que temos aqui para Portugal, que era do Ministério das Finanças, do Banco de Portugal e da OCDE. Isto para vos dizer o seguinte: naturalmente que depois de um ano horrível de 2020, naturalmente 2021 esperava-se que a crescer alguma coisa já se notasse um crescimento, e assim foi, porque já conseguimos fazer em alguns trimestres algum desconfinamento, começámos a vacinar as pessoas, portanto começámos a ter mais confiança no contacto, começámos a ter mais liberdade para podermos interagir, para sair, etc. Portanto, isto levou a que, naturalmente, nós começássemos a observar o crescimento do consumo, quer privado, quer público, quer o investimento também a reanimar e as próprias exportações também a subir. Portanto, de alguma maneira, o ano de 2021 é um ano em que se recupera um pedaço da quebra. Notem que há um efeito matemático curioso, que é o seguinte: quando portanto, imaginem que tem um nível de 100 de partida e há uma descida de 20%. Uma descida de 20% atira o nível inicial de 100 para 80. Agora, se subirem 20% de 80 não são 20, são 16. E, portanto, o que quer dizer que
para se recuperar o nível inicial, tem que subir mais face ao nível onde se está, em termos percentuais, do que aquele valor da queda. E, portanto, quando vocês fizerem estas contas, vão perceber que estamos um bocadinho mais longe, mesmo que a economia portuguesa tenha subido 4,9%, estamos um bocadinho mais longe do valor de partida do que a diferença entre os 4,9% e os 8,4%. Portanto, é preciso crescer um bocadinho mais para se recuperar o nível de partida. Mas pronto, digamos que para uma intervenção inicial, e queria ficar por aqui, o que vos queria deixar como mensagem é esta. Portugal passou aquilo que era normal que passasse em função de ser uma economia aberta, também sofremos a doença como os outros e, portanto, a pandemia atacou-nos da mesma forma, enfim, com mais ou menos intensidade em termos de doença e de mortes, etc., mas atacou-nos da mesma maneira em termos económicos. Nós tivemos um dos piores desempenhos da Europa em termos de quebra, foi uma das economias que mais caiu no período do confinamento e de 2020, e não foi, o resultado disto não foi uma desgraça social com digamos, o desagregar da sociedade, com problemas gravíssimos, porque houve muitas medidas que foram implementadas, muito apoiadas pela União Europeia, que pressionou os governos para gastar dinheiro, e houve financiamento para isso, para se gastar dinheiro e acudir às famílias em necessidade. E, portanto, o que tiveram é que muitas, apesar das pessoas não estarem a trabalhar, estavam em casa, mas não estavam desempregadas. E isso evitou que esta crise tivesse sido a crise mais dramática que vocês muito poderiam imaginar. Bem, professor, a minha pergunta surge no seguimento disto, um pouco o que acabou de falar, mas eu gostaria de lhe perguntar como prevê a evolução da economia portuguesa no presente ano, no ano de 2022. Eu sei que ainda estamos numa fase muito inicial do ano, que ainda não deve haver muitas estimativas, mas de que forma e atenção, se mantivermos tudo assim, se não houver mais confinamentos, o que acredito que vai acontecer, ou melhor, lá está, acredito que não vão haver mais confinamentos, acha que podemos ter aqui um crescimento mais acelerado da nossa economia, uma estabilização? Como prevê a evolução ao longo deste ano? Bom, eu vou fazer aquilo que é ler-vos um bocadinho aquilo que também muita gente está a fazer, que é a evolução, a previsão do comportamento da economia portuguesa. E vou manter a mesma estrutura. O quadro é o mesmo, só que em vez de olhar para o passado, vou olhar para o presente. Ou melhor, presente de 2022, que já é um bocadinho futuro para o resto do ano, mais 2023. E, portanto, o que eu fiz foi, mais uma vez, colecionar a informação que está divulgada pelas agências de que vos falei, Conselho de Finanças Públicas, Fundo Monetário Internacional, Ministério das Finanças, Comissão Europeia, OCDE e Banco de Portugal, e depois coloquei uma coluna aqui a amarelo com a média. E a média, pronto, é assim, eu só para ter uma ideia de que, em média, quanto é que estas agências todas estão a fazer a previsão. Bom, e aquilo que vocês podem ver é que há uns mais otimistas e uns mais pessimistas. Na minha faculdade, nós também reunimos, temos um painel de professores que se reúne e que discute o assunto e que faz a previsão e a recolha de dados, etc., e depois faz a elaboração de uma informação que é dada publicamente, e nós apontamos para um intervalo de crescimento expectável para 2022 entre os 4,8% e os 5,8%. E, portanto, como vê, o nosso intervalo coincide, basicamente, é um bocadinho mais alargado, até tem uma franja um bocadinho mais pessimista, a contar com potenciais efeitos que possam vir de alguns fatores que são importantes e que vocês acho que podem estar um bocadinho atentos. Mas basicamente aquilo que se espera é que, neste momento, com os planos de vacinação cumpridos, com o que se sabe sobre a pandemia e com as novas variantes que são mais leves em termos de impacto sobre a saúde pública, então é normal que nós consigamos descontrair mais e, portanto, desconfinar, termos mais atividade,
o que quer dizer que já crescemos acima daquilo que não é o patamar inferior, é já um patamar intermédio, mas mesmo assim é um crescimento que se espera, um crescimento forte, porque, como vocês se recordam, por exemplo, o primeiro trimestre do ano passado estávamos confinados, este já não estamos confinados desta maneira e, portanto, já temos aqui um grau de liberdade e crescimento económico que será naturalmente muito, muito expressivo, este primeiro trimestre, e depois os outros já se espera que também venham a ser mais dinâmicos e mais positivos. Só para vos ilustrar uma medida muito simples, que foi tomada ainda esta semana, foi o decretar-se que deixam de ser pedidos testes nas viagens, por exemplo, entre o Reino Unido e Portugal, na entrada. Bom, isto aumenta logo o número de turistas que já estão a fazer marcações e já se começam a notar nos hotéis de Portugal a este pedido de procura para fazer marcações e viagens para Portugal. E, portanto, há aqui pequenas alterações que depois fazem toda a diferença. E quando isto é somado num ano inteiro, a expectativa é relativamente positiva. E, portanto, a expectativa que tenho é que haja uma subida. A subida até é possível que seja superior a estes 5,4 da média do que se conhece até agora, destas agências. E, portanto, eu admito que possamos crescer muito. Infelizmente, não é crescer a partir do nível que estávamos, é crescer a partir do nível que estamos mais abaixo. Mas que se consiga, por exemplo, até mais rapidamente, chegar ao nível onde estávamos antes do final do ano, porque inicialmente a previsão era um bocadinho mais pessimista e de que só no final do ano é que iríamos estar ao nível de partida de 2019. É possível com este crescimento muito acentuado se consiga recuperar mais rapidamente e as expectativas são razoavelmente boas. Um crescimento feito em cima de exportações a crescerem francamente, como vê superior àquilo que foi o ano de 2021, muito provavelmente, com o investimento também a crescer mais. E, portanto, são dois vetores muito importantes para, digamos, um crescimento robusto, saudável e sustentável das economias, é investimento e exportações. As exportações são uma forma de captar para o espaço nacional um valor acrescentado que nós podemos produzir e, portanto, em vez de vendermos uns aos outros, podemos produzir mais, oferecer fora, sermos competitivos e ganhar no mercado internacional. Infelizmente, 2023, já não é este ano, mas 2023, as expectativas já não são de crescimento tão acentuado, porque atingindo o valor que estávamos, o crescimento que se prevê para 2023 não é assim tão acentuado. E não é tão acentuado porque nós precisamos, para crescer sustentadamente, ou de uma dinâmica interna, ao nível do consumo interno, privado, interno, que não temos, ou então através de um investimento forte, nomeadamente captando investimento estrangeiro, ou de exportações muito francamente positivas. E, portanto, estamos muito dependentes destes fatores, mas é difícil, muitas vezes, competir externamente, porque há muitos países a fazerem a mesma coisa, a fazerem muito bem, fazerem com preços muito interessantes, muitas vezes, e, portanto, Portugal o que tem que fazer é investir, educar os portugueses no sentido de se tornarem melhores e mais produtivos, mais aptos, mais capazes para fazerem coisas mais giras, mais dinâmicas, mais inovadoras e depois oferecer no mercado internacional. Portanto, só que infelizmente não vamos conseguir, muito provavelmente, manter este ritmo de crescimento de 2023, que era igual, que se espera que venha a ser o de 2022. Portanto, esta é a minha expectativa em geral, mas, de um modo geral, assentando que a economia vai crescer assente mais em investimento e exportações do que, digamos, na dinâmica interna do consumo. Então, agora no seguimento à pergunta que também lhe fiz anteriormente, há bocado falávamos dos setores de atividade que se calhar de certa maneira com a pandemia não tiveram assim tanto sucesso. Agora queria lhe perguntar quais os setores de atividade que terão de facto maior crescimento económico. Bem, como vocês imaginam, quando, eu estou agora a falar para 2022, quando o turismo é o setor mais afetado em Portugal e o transporte e o turismo é mais afetado,
com o desconfinamento, naturalmente, que é o que vai crescer mais em termos percentuais. Portanto, é normal que isso aconteça. E, portanto, eu estou à espera de um forte crescimento do turismo em Portugal, pelo facto simples de que basta, quer dizer, para chegar ao nível de 2019, os setores a crescerem todos para recuperarem o nível de 2019, bem, não tenho dúvidas nenhumas que o turismo vai ser o campeão. E, portanto, é muito normal que a economia portuguesa, que, entretanto, não mudou estruturalmente, quer dizer, nós temos o que tínhamos, basicamente, sem modificações profundas na economia portuguesa, não estamos à espera de alterações muito significativas que não isto. Portanto, eu estou à espera de um desempenho excelente do turismo, mas também estou à espera Portugal, ou melhor, eu gostaria imenso e tenho alguma esperança que Portugal consiga alguma dinâmica nos setores ligados à transformação digital, à economia verde, à reciclagem, e, portanto, a uma forma ligeiramente diferente de fazer as coisas que promovam um melhor aproveitamento dos recursos, sem desperdício e de uma forma mais vocacionada para a sustentabilidade. Portanto, essa é a minha expectativa, ou melhor, a minha grande esperança, não quer dizer que venha a ser a realidade. A realidade, infelizmente, por vezes, não é aquilo que nós desejamos. E, portanto, temos aqui algumas variáveis que são muito importantes, que depois já falarei um bocadinho disso, que vão ter um impacto muito grande na economia portuguesa e no seu desenvolvimento. E, portanto, há aqui há eventos que podem acontecer e que podem alterar muito significativamente aquilo que são as expectativas. Um dos eventos que eu queria chamar a vossa atenção, e chamar a atenção é dizer-vos assim, vocês comecem a ter mais atenção aos noticiários, sigam o noticiário, se calhar não tanto a pandemia, porque estamos todos cansados da pandemia, mas olhem para a parte, por exemplo, das relações internacionais e para a área internacional. Há um latente potencial conflito a desenvolver-se na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. Este conflito pode ser decisivo, por exemplo, na alteração dramática nos preços dos bens. E dos preços dos bens, porquê? Por causa do preço da energia. Portanto, a Rússia fornece muita energia através de gás à Europa, e um conflito entre a Rússia e a Europa pode levar a retaliações, isto é, os europeus dizerem, então, como vocês estão a fazer isto, nós agora deixamos de comprar coisas à Rússia. Bom, isso significa ter menos energia, o preço de energia provavelmente, potencialmente vai subir muito, depois os russos vão dizer que também não nos compram coisas, e portanto quem exporta para lá sofre as consequências, e portanto, às vezes há pequenos eventos, pequenos para nós, não é? Porque estamos muito longe, mas eventos que podem aparentemente pensar-se, mas o que é que importa lá uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, pode ser vital, porque se a União Europeia tomar uma posição de defesa dos direitos, dos interesses da Ucrânia, e se isso levar a impactos grandes ao nível do fornecimento e da passagem de bens e serviços, isso vai ter impacto nas nossas vidas. E nós vamos pagar isso. Portanto, este é um exemplo daquilo que são pequenos eventos que podem alterar significativamente as melhores das expectativas. Portanto, eu posso estar-vos a dizer aqui que o turismo vai assim alçado, de repente, se há um vulcão que tapa o céu e que os aviões deixam de poder voar, pronto, acabou, nós estamos super afetados. Portanto, é assim, muitas destas ideias que nós temos é no pressuposto de que as coisas vão correr suavemente. Muito bem. Então, e as empresas? Fala-se sempre muitas vezes nas empresas. E eu gostaria de perguntar o que é que, na sua opinião, deverão as empresas, mais especificamente, ou seja, a própria empresa deve fazer, de modo a estimular o seu crescimento nesta fase que se espera que haja, de facto, esse crescimento sustentado da economia? As empresas têm que fazer 2 ou 3 coisas que são fundamentais.
apostar na inovação para poderem conquistar mercados e vender os seus produtos, e para fazer isso apoiarem-se em investimento e qualificação dos seus recursos humanos. São questões muito importantes e são receitas que são, em geral, boas, porque as empresas que conseguem manter-se no mercado, a inovar e oferecer produtos, são aquelas que conseguem estar constantemente no mercado e com sucesso. Aqueles que se agarram aos produtos que vendiam, no formato em que o faziam, com o serviço que prestavam, vão acabar por desaparecer. E, portanto, o modo adequado de estar na vida em geral não tem que ver só com a pandemia, ou em 2022 ou 2023, tem que ver sempre, é insistir nesta ideia. Nós temos que inovar, temos que refazer os processos que estamos habituados a fazer e lançarmos em novos desafios. É um bocadinho quase como que olhar para os estudantes. Portanto, quando nós passamos o ano, vamos colocar coisas completamente diferentes todos os anos, não vamos repetir. E, portanto, as empresas muitas vezes tendem a esquecer-se daquilo que foi os primeiros anos de vida da maior parte dos seus trabalhadores, que andaram na escola. Portanto, todos os anos era um desafio, todos os anos é uma coisa nova, todos os anos tínhamos gente nova a avaliar-nos, todos os anos tínhamos que aprender coisas novas e tínhamos de dar respostas diferentes. Pronto, é fazer isso durante toda a vida. Para isso é preciso mais ferramentas, coisas mais atuais e ter pessoas que possam acompanhar. Quando eu introduzo uma nova ferramenta de trabalho, eu tenho que formar as pessoas para trabalharem com essa ferramenta de trabalho. Portanto, é fundamental nós termos essa perspectiva. As empresas precisam, como disse, inovação ao nível dos produtos, dos processos, etc. E investimento em capital físico, nas máquinas, no software, as coisas e tal, portanto, chamar capital físico, e depois capital intelectual, que é as pessoas e a capacidade das mesmas. Pronto, então, obrigada, e passamos agora à seguinte pergunta. Como prevê que os aumentos da inflação possam afetar o desempenho da economia portuguesa? Pois bem, a inflação vai ter potencialmente um efeito que abrandará os níveis de consumo. Porquê? Porque se as coisas ficam mais caras e particularmente se as pessoas não forem aumentadas para acompanhar a evolução dos preços, então chega-se ao fim do mês e há menos dinheiro na carteira. Quando há menos dinheiro na carteira, se já não se poupava, então agora passa-se positivamente a comprar menos. E, portanto, o que é normal que aconteça é que se os rendimentos não sobem ao nível da inflação, nós vamos ter um impacto ao nível da capacidade das famílias poderem comprar bens de consumo ou bens de investimento. E, portanto, até as próprias empresas também vão ter essa dificuldade. As coisas, ao ficarem mais caras, leva-as a terem menos capacidade para comprar porque precisam mais dinheiro. E, portanto, a questão é tão simples quanto essa. Como normalmente a receita está limitada, se aumentam as despesas, alguma coisa vai ter que sobrar, quer dizer, vai faltar, não é? Portanto, vamos deixar com certeza de consumir alguma parte. Ora bem, a inflação é um tema importante que se vai colocar durante este ano. Potencialmente pode haver alguma conflitualidade, portanto, ao nível dos sindicatos, etc., a reivindicar aumentos salariais para uma compensação dos níveis de inflação, mas não sei se bem sucedidos ou não, vamos ver, mas também a esse nível vamos ter algum impacto. Eu estou à espera de alguma conflitualidade em resultado desta dinâmica de inflação. Mas de uma forma muito simples, coisas mais caras com o mesmo salário vai dar menos consumo. Bem, eu queria pegar aqui num ponto que há bocado o professor referiu sucintamente, e até é uma coisa que tem sido muito debatida ultimamente, que é a questão da economia verde. Eu gostaria de lhe perguntar se acha que esta recuperação económica pode ser feita da mesma forma acelerada e sustentada com base numa aposta numa economia verde. Ou seja, acha que esta aposta na economia verde pode promover o tal rápido crescimento e recuperação económica?
Bom, mesmo que não seja rápido, é bom que seja, porque nós estamos a perceber que nós estamos a fazer uma sobrecarga muito grande sobre o globo e, portanto, nós temos que mudar alguma coisa. A economia verde é uma economia sustentável e, portanto, que se pretende que consiga oferecer o mesmo tipo, a mesma qualidade de bens e de serviços, etc., mas de uma forma diferente. Portanto, fazer mais com menos, basicamente, e de uma forma que seja menos agressiva ao ambiente. Portanto, nós vamos ter que o fazer. Podemos fazê-lo a bem ou a mal, mas vamos ter que o fazer. Agora também é preciso termos a noção clara do que é que isso significa. A economia verde é uma economia que, por exemplo, penaliza o desperdício. E todos nós temos que fazer este exercício, que custa. Se calhar não é estar 10 minutos no duche com a aguinha quente, etc., como vocês, alguns gostarão muito de estar, deixar as luzes acesas cada vez que vão ao quarto e vão para a sala, e parece que o interruptor só serve para ligar, não serve para desligar. Portanto, são exemplos da nossa vida, muito comum, e da vossa, que estou seguro que muitas vezes ouvem repreensões lá em casa, na família, apaga a luz, não sei o quê, já chega de banho, etc. Portanto, mas que, de facto, é o contributo que cada um pode fazer individualmente naquilo que é a gestão dos recursos e na gestão do desperdício, na reciclagem. Portanto, nós temos o cuidado de, mesmo, pode ser um bocadinho custoso, ok, que seja, mas temos que o fazer, separar as embalagens, depois ir ao vidrão, despejar as coisas, ter cuidado, selecionar, etc. Portanto, há todo um esforço que nós também individualmente, e vocês, podem fazer. Isto não custa, não basta reclamar de que o clima, que agora que não há água, que há seca, porque há alterações climáticas, mas a pergunta é, e o que é que tu fizeste este ano para mudar o comportamento de maneira a evitar que isto aconteça? Nós temos mesmo que fazer este esforço. Há maneiras de o fazermos de uma forma coletiva, mais ou menos agressiva. Uma delas é tributar, não é? Taxar, o lixo mais caro, a água mais cara, a eletricidade mais cara. Portanto, assim, para evitar que as pessoas desperdicem, mas o ideal é que nós consigamos fazer as coisas de modo próprio. E, portanto, claro que a economia verde, eu diria que é obrigatória. Aliás, só para acabar, o próprio financiamento da economia, através da banca ou do mercado de capitais, portanto, quando as empresas pedem dinheiro emprestado e vão ao banco pedir dinheiro emprestado, o banco vai discriminar, isto é, vai dizer qual é a taxa de juros que vai aplicar, consoante o tipo de investimento que vai ser feito e para que é que serve. E, portanto, uma empresa petrolífera vai ser penalizada, enquanto que uma empresa que vai instalar, por exemplo, painéis fotovoltaicos, vai ser beneficiada. Portanto, o mesmo dinheiro pode ter custos para um e diferentes, mais caros do que para outros. Portanto, eu diria que é o futuro, não é? Então, agora é o professor João Duque. Estamos a cerca de 10 minutos para o final deste webinário e pedia-lhe então que agora respondesse a algumas questões dos participantes. Vamos a isso. Se houver. Claro que há. Sim, sim. Mas querem que vocês colocam, mas é isso? Sim, sim. Sim, sim. Okay. Temos aqui até bastantes questões de toda a nossa audiência. E a primeira questão que surge aqui de um dos nossos participantes é: de que maneira o aumento de impostos irá afetar a economia portuguesa? Bom, o aumento de impostos afeta também, naturalmente, a economia por dois motivos. Um, porque dá menos escolha a quem tem o dinheiro. O dinheiro é nosso, nós trabalhamos e recebemos um salário, e depois alguém nos diz, por exemplo, ao nível do salário, o IRS diz assim: espera, X% do seu salário ficam já aqui. Eu nem sequer vejo, não é? Portanto, recebo líquido. Bom,
O que quer dizer que, se me aumentarem os salários sobre o rendimento, eu fico com menos dinheiro para gastar. Se somarem isto à inflação, que é os preços mais caros, fico cada vez com menos dinheiro para gastar. Isso é, portanto, um efeito natural. Mas se aumentam os impostos, e podem ser impostos não diretos, mas indiretos, por exemplo, o IVA. Quando eu compro um equipamento, eu pago um equipamento, não estou... Se vocês lerem, veem a discriminação na fatura, veem qual é o preço do equipamento e depois veem qual é o IVA. Aquilo que estamos a pagar é um imposto sobre o bem que estamos a comprar. Mas, se nós aumentarmos impostos, o que estamos a fazer é consolidar mais dinheiro na mão do Estado. E o Estado, com mais dinheiro, também pode gastar mais. Só que gasta de maneira que o Governo, autorizado pelo Parlamento, acha que deve gastar, não é? Como eu gasto. Portanto, quando há aumento de impostos, o que acontece é que fica menos rendimento disponível nas famílias, fica-se com menos liberdade de escolha para fazer aquilo que se quer com o nosso rendimento. Naturalmente, o Estado vai ficar com mais dinheiro e vai decidir o que vai fazer com aquele dinheiro. E, portanto, estamos a passar, no fundo, o que se está a fazer socialmente é, quando aumentam os impostos, estamos a dar mais liberdade a outros para escolherem por nós. E, portanto, o Governo pode, com aquele dinheiro, fazer mais obras públicas ou contratar mais pessoas, para mais médicos para os hospitais, ou quer amortizar dívida, porque o Estado tem dívida acumulada. Portanto, vai decidir o que é que vai fazer com os impostos. Deixamos de ser nós, diretamente, a controlar isso. Vai ser digamos assim, é uma passagem de grau de liberdade. Pronto, então avançamos para mais uma questão. Será que o investimento é compatível com uma política de salários de acordo com os parâmetros europeus? Bom, pois, eu percebo, todos nós gostávamos muito de ter os salários europeus, mas para termos salários europeus, isso não vem por decreto. Nós até podemos decretar que as pessoas agora em Portugal ganham no mínimo 5.000 euros por mês. Ficámos todos muito contentes e o preço do supermercado subia e, por exemplo, imaginem o caso do turismo. Quando fossem fazer as contas para uma viagem de um turista qualquer a Portugal, iam-lhe pedir muitíssimo mais. Muitíssimo mais. E, portanto, em vez de virem gastar, imagine, 1.000 euros na sua deslocação, uma semana em Portugal, iam-lhe pedir 4 ou 5.000. E então o turista diz assim, bem, para Portugal aquilo deve ser muito bonito, mas eu não vou lá porque não tenho dinheiro. E, portanto, deixam de vir. E, portanto, nós, para termos rendimentos ao nível europeu, temos que ter produtos com um valor acrescentado muito elevado. Primeiro, é preciso gerar valor acrescentado. E depois é preciso reparti-lo. Quando eu acrescento valor, eu depois posso reparti-lo. Imaginem, eu compro, tenho aqui uma caneca estou a beber o meu chá. Eu tenho uma caneca, compro uma caneca e vou vendê-la numa loja. Compro por 10 e vou vendê-la por 20. Eu estou a acrescentar valor. Pronto. E há pessoas, agora imaginem, as pessoas olham e dizem assim, uma caneca, ele é louco. Ninguém me compra a caneca e, portanto, eu posso lá ter marcado os 20, mas se ninguém me compra, eu não acrescento valor nenhum. Agora, imaginem o contrário, é que as pessoas vão lá e dizem, que engraçado, é uma caneca original, nunca tinha visto uma caneca assim. Bom, e pagam os 20. Nesse caso, nós conseguimos acrescentar um valor de 10. Para que é que servem estes 10? Ou melhor, como é que vamos repartir estes 10? Portanto, não interessa só acrescentar valor, pois é preciso a segunda parte da equação, que é repartir o valor que é criado entre o salário, as rendas, os juros e os lucros. Bom, e portanto, essa forma de dividir é que é muito importante, e particularmente quando estamos a falar dos lucros e dos salários. Ora bem, para que nós podermos ter, de facto, um resultado que é aumentar os salários para níveis mais próximos dos europeus, temos que ter produtos
que as pessoas comprem e que reconheçam o valor acrescentado. Vão ver a diferença que há entre sneakers, com uma marca tipo Nike, ou, se vocês quiserem, ou Adidas, ou outra qualquer, ou uns marca branca de um hipermercado. A diferença não está, muitas vezes, até se calhar, na qualidade do produto física. Está na marca. O custo de um sapato, não é? Adidas, Nike, a fabricar é baixíssimo, mas vendem por um valor elevadíssimo. E um dos valores mais importantes que as pessoas dão é a marca. As pessoas pagam a marca. E porque pagam a marca, estão a passar valor, estão de facto a reconhecer que há valor a usarem aquelas coisas. Nós temos que ter mais empresas com marcas que sejam interessantes e que o comprador aprecie e pague pelas marcas. Como disse, primeiro, é criar valor e depois reparti-lo adequadamente entre o trabalho e o capital. Bem, infelizmente não temos mais tempo para continuar a nossa conversa. Ainda teríamos aqui muito pano para mangas, como se costuma dizer. Queria desde já agradecer em nome da equipa Estuda em Casa ao nosso orador, o professor João Duque, bem como também a toda a nossa audiência e todos estes participantes que se juntaram a nós neste webinar. Muito obrigado pelo convite. Pronto, agora conto convosco também para o próximo webinar de Economia e não se esqueçam de marcar presença. Até lá!